Estamos chegando aqui para mais uma entrevista do quadro Identidade, que hoje apresenta uma proposta diferente. Hoje o nosso quadro vai conversar com um entrevistado que tem um exemplo de vida muito bonito para nos contar, uma história de luta que serve de exemplo para todos nós. Estamos chegando aqui no local escolhido pelo nosso convidado. Vanderlei Araújo, meu irmão, meu brother, obrigado por aceitar o nosso convite de contar um pouquinho da sua história pro Identidade. Você passou por momentos delicados ultimamente na sua vida. Conta um pouquinho de você, cara. Você é daqui, de onde você é, o que você faz, quais foram essas batalhas que você travou? Então, me chamo Vanderlei, né? Quem não me conhece. Sou casado com a Raquel, tenho uma filha, chama Gabriela, tem 6 anos. Eu nasci aqui em Epitácio, né? Cresci aqui, me formei aqui, como você disse, aqui também. Batalhas não, passei por umas boas guerras, eu costumo dizer, sem medo de arriscar. Mas graças a Deus estou aqui, né? Eu estou aqui porque venci. Se está aqui dando a entrevista pra gente, é um ótimo sinal. Fiquei feliz, primeiro quero agradecer, fiquei feliz pelo convite. Desde já agradeço, né? Para mim é um prazer, sempre admirei o trabalho de vocês. Na medida do possível, sempre busquei assim também ajudar de alguma forma, através de opiniões e outros. E fiquei muito feliz mesmo, realmente fiquei feliz quando você me convidou. A felicidade é nossa. A ideia nossa com esse quadro de hoje é mudar um pouco a diretriz do Identidade. A história que a gente vai trazer hoje, um pouco da vida do Vanderlei, que eu tive a honra de acompanhar de perto, né, nos ensina a dar um valor à vida que a rotina às vezes nos faz esquecer. Então eu espero que, com o exemplo de história de vida dele, a gente consiga acrescentar algumas riquezas na nossa história. O que você teve? Como que você foi diagnosticado? Como que começou essa batalha na tua vida? Então, eu trabalhava, né, numa empresa normal, me sentia bem, nunca senti nada. Durante o meu período de adolescência, sempre joguei bola, sempre fui muito saudável. No exame de rotina anual, normalmente, o resultado de exame de urina foi diagnosticado a presença de sangue na minha urina. Mas a princípio o médico imaginou que poderia ser alguma variação no exame ou algo assim, pediu para repetir, mas novamente se constatou o mesmo resultado. E aí ele me encaminhou por volta de, eu não sei as datas corretas, mas por volta de 96 mais ou menos, me encaminhou para um urologista. Eu passei quase um ano no urologista fazendo exame através de acompanhamentos e ele não conseguiu diagnosticar o que eu tinha. E os exames não saíam normais, entendeu? Apresentavam variações. Então ele me encaminhou para um nefrologista. E o nefrologista, na primeira tomada de exames que ele solicitou, ele já me diagnosticou como renal crônico. Então, ou seja, eu tinha insuficiência renal crônica. Aí, a princípio, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. E a primeira pergunta foi essa: o que é isso? O que significa isso? O que vai fazer isso? Eu me lembro até hoje, ele falou assim, de forma simples, ele falou assim, você tem um problema no rim, mas não se preocupa não, vai tocando a sua vida, vem aqui de 2 em 2 meses fazer exame e tal. E eu me lembro que eu saí dali com a minha esposa e me senti incomodado, porque eu falei assim, mas como assim? Mas e o que vai ser do meu futuro? Será que isso vai afetar o meu futuro ou não? Tal? E fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, procurei um dos melhores médicos que tem lá, em nefrologia.
E contei a minha história para ele. Falei, ó, eu tô aqui porque eu quero saber se eu tenho alguma coisa de grave e tal. E ele foi seco, duro e direto. Falou assim, seu rim vai parar, você vai entrar na hemodiálise, se prepara. Eu falei assim, mas como? O que é isso? Ele me explicou qual o processo, como funciona a hemodiálise. E falou assim, infelizmente seu rim vai parar. Só não sei te dizer se é hoje, se é amanhã, se é daqui um mês ou se é daqui um ano. Mas ele vai parar. E aí desse diagnóstico eu fiquei mais ou menos uns 2 anos no que é chamado estado de conservador, entendeu? Paciente conservador, que é aquele paciente que é diagnosticado com insuficiência renal crônica, mas que ainda consegue viver sem o tratamento da hemodiálise. Então, ou seja, o rim não parou 100%. E por volta de 2 anos após esse diagnóstico, quando eu passei a entender do caso, em que eu fazia exames e percebi que a situação não melhorava e só piorava, só degredia, então, ou seja, cada dia eu percebia através dos exames que meu rim estava parando. Quando eu percebi que estava no final, eu deixei de ir no médico. Falei, não vou mais, porque se eu for lá, ele vai mandar eu para hemodiálise. Fiquei 3 meses sem ir. Fazia exame por conta, só para me saber como que era. Até que não dava mais, entendeu? Eu não cheguei a desmaiar, a passar mal, mas assim, eu tive, graças a Deus, os sintomas que eu tive foram sintomas considerados pequenos, entendeu? Por exemplo, quando eu levantava de manhã, eu tinha muita ânsia de vômito. Muita, mas muita mesmo. Ao escovar os dentes, à noite, quando eu ia deitar. E esse é um dos sintomas, né? Pode ser de outras doenças, mas é um desses, no meu caso, da insuficiência renal. Aí não dava mais, entendeu? Não tinha condição, aí eu voltei. Quando eu voltei com os exames, eu estava com uma glicemia de 4,5. Entendeu? O cara do laboratório ligou para mim e falou, Vanderlei, volta aqui fazer exame. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, seu exame está errado, deu uma glicemia de 4,5, você não pode estar vivo com esse resultado. Aí eu até dei risada, falei, tá errado mesmo. Voltei lá e repeti para levar para ele, e realmente era verdade. Até hoje eu não sei, na verdade eu sei, né? Só pode ter sido Deus que me segurou. Mas aí levei para o médico, ele falou assim, no mesmo dia que eu levei, ele falou assim, vai lá para hemodiálise, você precisa entrar em hemodiálise. Fui lá, fiz o cadastro, a mulher falou assim, volta amanhã. Aí fui, com a minha esposa, com a minha mãe, entrei lá, vi como que era o procedimento, certinho. A enfermeira me ensinou, a enfermeira falou assim, já vamos fazer agora? Eu falei assim, não, vou sair ali fora, vou respirar, aí eu venho. Ela falou assim, tá bom, vai lá fora, né, se acalma, aí você volta. Saí, peguei o carro e vim embora. Fugiu, Fugi, vim embora. Oxi. Falei, não faço, não entro nisso, não faço. Voltei embora, só que aí não tinha jeito, eu comecei a me sentir mal, já não era uma pessoa normal, entendeu? Não dava pra ficar daquele jeito. Passou, isso foi na segunda-feira, voltei embora, tinha que voltar na quarta. Aí fui na quarta, aí não tinha jeito mais, aí tive que entrar, e aí começou o processo de hemodiálise. Você ficou quanto tempo fazendo hemodiálise? Em hemodiálise eu fiquei 3 anos e 8 meses. Dá uma resumida, assim, no que é um processo de hemodiálise. De forma de sentimento, só sabe quem passa, mas assim, junto com o câncer, é um dos piores tratamentos que tem. Graças a Deus que ele existe, porque se não existisse, o renal crônico não tinha vida. A partir do momento que o rim parasse, ele morreria. Mas ele é difícil. Por quê? Ele, em base, resumindo, que é uma máquina que vai fazer a função que o seu rim não está fazendo. Ou seja, filtrar o sangue. Para isso, a máquina precisa tirar o sangue de você, filtrar e devolver o sangue. E isso é feito através de agulhas, entendeu? Injeta 2 agulhas no seu braço, ou em outro lugar, ou através de um catéter, e o seu sangue, ele é puxado pela máquina, passa por um filtro, esse filtro faz o trabalho que o rim deveria fazer e devolve o sangue para você. Tá? Em tese é isso.
Mas assim, existem várias outras abas no meio do percurso disso. Por exemplo, como não é todo paciente que aguenta, entendeu? Não é todo paciente que se sente bem. Não é todo paciente que resiste, porque são 3 vezes por semana, cada dia são 4 horas de tratamento. Muda completamente sua rotina de vida. Exatamente, muda totalmente. E, assim, eu me lembro assim, para mim, é claro que tudo serve para alguma coisa, né? E graças a Deus. Mas assim, as pessoas dizem que as pessoas vão para Deus pelo amor ou pela dor, né? Assim, eu não precisava da doença para ir para Deus. Entendeu? Eu não precisava disso. A doença não me aproximou mais de Deus, sabe? Que nem as pessoas dizem, depois que aconteceu aquilo, eu me senti mais, né? E acontece isso, mas não é o meu caso, entendeu? Não me aproximou, me trouxe maturidade, me trouxe experiência, me trouxe outras formas de enxergar a vida, de enxergar certos conceitos, isso sim. Mas assim, meu relacionamento com Deus é semelhante ao que eu tinha antes da doença. Não foi esse fato que te fez chegar junto de Deus. Ou se aproximar de Deus ou algo semelhante a isso, entendeu? Nesse período que você fez hemodiálise, você se lembra de algum momento que você quis parar? Que você quis largar a mão? Assim, largar não. Entendeu? Por quê? Por causa da família. Porque eu imagino que uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim, quando ficou sabendo que eu fazia hemodiálise, falou assim pra mim, eu me lembro até hoje, mas você é jovem. Eu ouvi, mas assim, não concordo, ao contrário. É justamente por eu ser jovem que é mais difícil, você entendeu? Porque uma das que eu me lembro, vou traduzir assim, uma das primeiras, a recordação mais forte que eu tenho, que a hemodiálise causou em mim, foi a eliminação dos meus sonhos. Ninguém tem ideia o que é você não poder pensar daqui a um mês. Entendeu? Porque você não sabe se você está vivo. É claro que nós todos podemos viver, morrer hoje ou amanhã, mas isso é fácil falar. Agora você viver isso é outra forma, você entendeu? Eu me lembro que depois do primeiro dia de tratamento, eu voltei para casa, aquele dia foi um dia assim que eu não sabia onde eu estava, sabe? Eu me deitei na cama olhando para cima e eu tentava enxergar eu depois de amanhã e eu não conseguia. Não conseguia enxergar eu uma semana à frente, não conseguia enxergar eu um mês à frente, não conseguia. E aí, em volta disso, você pensa, tudo que você construiu e tudo aquilo até que Deus proporcionou que você construísse durante toda a sua vida, ali morre. Entendeu? Tanto profissionalmente, emocionalmente, tudo. Não fazia mais projetos. Exatamente. Então assim, como eu imagino que por eu ser jovem era difícil, eu imagino que para quem é solteiro é mais difícil ainda. Porque um peso muito grande que pesou para mim foi a família. O fato de eu ter uma filha e de querer ver ela crescer, querer ver ela se formar, estar na formatura dela, acompanhar o crescimento dela, isso foi um peso muito forte, até porque eu não tive isso em relação ao meu pai. Meu pai não pôde ver eu casando, não me viu tendo filha, não me viu alcançando alguns objetivos que eu alcancei. Meu pai não teve essa oportunidade. E uma coisa que eu não queria é que a minha filha passasse por isso. Então assim, a família não teve um momento que eu falava assim, eu vou largar, porque eu não tinha nem essa opção. Entende? Se eu largasse, eu morria. Se eu morresse, aqueles que me amam, que são muitos, mas eu vou
direcionar diretamente a minha esposa e a minha filha, que era quem mais convivia comigo, eu imagino que quem ia sofrer muito mais seria eles. E eu não quero o sofrimento deles, eu quero a felicidade deles. Então assim, eu não me sentia na condição de poder escolher em largar. Desistir. Exatamente. Mas que certas horas eu me encontrava diante de um muro e que não tinha para onde ir, não tinha para onde caminhar, não tinha para onde sair. Isso aí eu confesso que foi por diversas vezes, várias vezes. Para você deixar a hemodiálise é porque veio a cirurgia, certo? O transplante, exatamente. Você fez uma tentativa de transplante? Isso, porque assim, o renal crônico, para entender, quando os rins para, a pessoa só tem duas opções. Ou ela transplanta, ou ela faz hemodiálise, que os dois são considerados tratamentos. Entendeu? Hoje, eu sou transplantado, mas eu ainda sou um renal crônico. Os meus rins não funcionam. O tratamento que eu tenho é um rim que uma pessoa doou e que está sendo utilizado, graças a Deus, por mim. Então, assim, eu passei, e 6 meses depois que eu entrei em hemodiálise, 6 meses eu já estava preparado para fazer um transplante, porque eu fui para São Paulo, corri atrás de exames, fiz exame de compatibilidade com aqueles que se colocaram à disposição, porque para fazer o transplante tem que ser um doador vivo, e se for um doador vivo tem que ser compatível com a sua, geneticamente falando assim, né? Tem que ter compatibilidade. Ou de falecido, mortos que também tem que ter a compatibilidade, mas ou é vivo ou é de cadáver. E depois de 6 meses que eu entrei no hemodiálise, eu entrei em hemodiálise dia 26 de agosto de 2010. Em fevereiro de 2011, dia 23, eu estava transplantando. Nós fizemos exames e 2 pessoas foram compatíveis. A minha mãe e a minha irmã. E aí eles optaram pela minha mãe. E dia 23 de fevereiro de 2011 eu estava transplantado. Minha mãe doou, depois de 3 dias recebeu alta, voltou para casa. Só que eu fiquei, e depois de 5 dias ocorreu uma trombose nas veias que ligam o rim que foi transplantado. O sangue coagulou na artéria e impediu a circulação dele mesmo, né, do rim para o corpo. E aconteceu que depois de 5 dias eu tive que voltar para a sala de cirurgia e retirar o rim. Aí tive que voltar para o tratamento de hemodiálise, depois de 5 dias. Depois dessa primeira tentativa, qual foi o próximo passo? Eu tive que voltar para a hemodiálise, sabe? E antes de ir para o outro passo, essa situação de você fazer uma tentativa e voltar para a hemodiálise é algo assim indescritível, entendeu? Porque você põe toda a esperança naquilo, você deposita toda a esperança que vai dar certo, e na verdade não dá certo, não deu certo. E aí você tem que voltar para o mesmo lugar da onde você estava vindo. É complicado, é a mesma coisa você juntar suas tralhas, juntar tudo da sua casa, juntar sua família, fazer uma festa e falar assim, ó, tô indo, recebi uma proposta maravilhosa, tô indo para um lugar maravilhoso, vai ser bom para mim, vai ser bom para minha esposa, vai ser bom para todo mundo. E aí você sai no caminhão e a sua família vai dando tchau para você, e você tchau, feliz. E no outro dia você volta para sua casa de novo, porque não deu nada certo, entendeu? Então assim, antes do próximo passo, tem essa condição que é algo assim, indescritível, entendeu? Eu passei 2 semanas ruminando isso, exatamente ruminando, nunca perguntando por quê, nunca perguntei por quê, sabe? Mas ruminando de que forma eu iria suportar isso, porque eu tinha que suportar.
E mais uma vez eu não tinha outra saída, não tinha outra opção. Entendeu? Em todo esse percurso, todo esse período, nunca eu tive duas opções, entendeu? De poder fazer isso ou poder fazer aquilo. Preciso eu tinha que voltar, exatamente, eu preciso voltar, eu preciso entrar no mesmo ônibus, nos mesmos dias, nos mesmos horários, com as mesmas pessoas, para voltar para o mesmo lugar. E se alguém falar assim para mim, ué, mas por que você está aqui? Eu tenho que responder, porque não deu certo. Voltei. E aí você precisa ver, a expressão das pessoas, você precisa ouvir o que as pessoas dizem, você precisa ruminar tudo isso e continuar andando, por incrível que pareça, entendeu? Depois dessa situação, a cirurgia, o transplante que deu certo, foi com a sua irmã. Aí eu passei um período fazendo hemodiálise, a gente continuou fazendo exames. A médica fez um exame para saber por que tinha acontecido a trombose no primeiro transplante. Foi diagnosticado, então, ou seja, ela se preparou para um segundo transplante de uma forma diferente. E aí tinha minha irmã. Aí falei, vamos com a minha irmã, só que quando foi para fazer com a minha irmã engravidou. Entendeu? Aí minha irmã engravidou, e aí teve que esperar minha irmã ganhar neném, ganhar criança, esperar mais 6 meses. 6 meses e um dia nós estávamos lá de novo. E aí, já dá para fazer, doutora? Como é que tá? Trouxe minha irmã. Ela falou assim, não está amamentando, mas já amamentou 6 meses, essa criança aí já está pronta. Falei, vamos embora, vamos embora. Foi fazer exame e ela toda fervorosa, falou assim, ó, 3, 4 meses nós já transplanta, fica tranquilo. Foi fazendo exame, quando foi na hora de marcar a cirurgia, eu me lembro também, nós fomos lá, eu e minha irmã, para marcar o transplante. Ela falou assim, Vanderlei, não vai dar para fazer. Nós estamos até reunir com uma comissão médica aqui, nós estamos achando que a sua irmã, ela tem um pequeno probleminha que a gente precisa analisar com mais calma. Então, para analisar com mais calma, a gente precisa descartar. E aí veio os primos. Graças a Deus, e eu agradeço até hoje quanto a isso, porque eu presenciei pacientes de que nem os irmãos se ofereceram para doarem os rins. Eu conheço paciente até hoje que faz hemodiálise, que tem irmão que nunca foi um dia, exatamente, e pior que isso, que nunca foi um dia acompanhar para ver o que está passando, ou algo semelhante a isso, entendeu? E graças a Deus eu tive alguns primos, algumas pessoas que se ofereceram para isso. E aí foi os primos, foi fazendo com os primos. Aí escolheu um, aí a médica falou assim, ó, vamos fazer com esse aqui. Aí eu falei, doutora, com esse aqui? Ela falou assim, ó, não tem opção, vai ter que fazer com esse aqui. Não é 100%, né? Mas é o que você tem para hoje, né? Resumindo, não é a picanha. Prato do dia. Não é a picanha que você queria, né? É uma capa, mas é o que você tem, tal. E aí eu falei assim, doutor, e minha irmã? Porque aí eu me preocupei, você entendeu por quê? Eu já tinha feito um. E eu queria um que desse certo e que me desse um bom período, né? Preservado, ou seja, nessa condição de transplantado. E eu me preocupei um pouquinho, aí eu falei, doutor, e minha irmã? Deu um surto em mim, eu falei assim, ela falou assim, sua irmã, vamos ver a sua irmã, então pede para ela fazer esses exames aqui, tal, pediu os exames, aí começou de novo com a minha irmã, aí ela chegou e falou, Vanderlei, dá para fazer, vamos fazer. Aí foi eu e minha irmã lá, ela falou assim, vamos marcar. Aí marcou, fiz o transplante com a minha irmã, graças a Deus correu tudo bem, até hoje, graças a Deus, tem dado tudo certo, o rim tem funcionado, minha vida tem sido, entre aspas, né, normal, graças a Deus deu certo, eu fiquei feliz. Há quanto tempo atrás foi essa cirurgia com a sua irmã? Hoje faz 9 meses, exatamente hoje, faz 9 meses que isso aconteceu. Então a sua situação hoje você está estabilizado, está curado? Estou em tratamento, porque assim,
eu fui transplantado, o rim está em mim, só que eu ainda tomo remédio. Tanto que, se eu deixar de tomar remédio, a chance de perder o rim é quase 100%. Quase não, é 100%. Então, ou seja, existe um tratamento contínuo a ser feito para a preservação desse rim. Entendeu? Então, eu ainda faço exames periódicos, ainda tenho consulta no nefrologista para acompanhar, fazer acompanhamento, e isso vai ser para o resto da vida. Então, ou seja, é um tratamento, mas seu estado totalmente. Hoje... Tanto que hoje eu tenho uma vida já praticamente assim, eu digo, né, normal, como qualquer um. De toda essa sua trajetória de momentos que montanha-russa, né, onde tudo parecia perdido, depois surgiu alguma esperança, depois o castelo caía, para depois voltar de novo, até você chegar nesse patamar que você está hoje. O que você tira de lição para a tua vida, essa proximidade tão grande da morte? Então, hoje eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei. Entendeu? A lição maior que eu tenho, ela é traduzida em gesto. Entendeu? Porque hoje os meus gestos são gestos de maturidade, de pensamento diferente, de olhar diferente, entendeu? E principalmente de entendimento diferente. Entendeu? E isso eu devo a tudo que eu passei. Tudo que eu vivi me proporcionou isso hoje. Se eu pudesse opinar lá atrás, em chegar na condição hoje, passando pela dificuldade ou não passando pela dificuldade, eu optaria por não passar, sinceramente. Porque hoje, assim, hoje tudo que é bonito, tudo que é bom, tudo que parece lindo, pode me chamar. Entendeu? Eu fui um cara muito de se apegar às dificuldades, sabe, querer dificuldade, admirar a dificuldade, sabe, até sem falar de religião, mas citando assim, né, como Jesus sofreu, como Deus sofreu, e se achar quase no patamar de Jesus, entendeu? De poder viver aquilo que Jesus viveu, sabe? Hoje eu sei o que ele viveu e sei que eu fujo. Se você me falar assim, tem uma cruz ali para você carregar, eu vazo embora. Não quero isso pra mim, não. Eu só carrego aquele põe nas minhas costas. Mas se estacionar 3 ali, eu não pego nenhuma. Se não tiver jeito de correr, aí não, vai, mas se não... Não, sabe? Aí quando você me chamou pra cá, eu falei assim, eu quero lá na orla, porque é um lugar lindo, vai fazer sol, é bom, sabe? Eu quero me sentir bem assim. Hoje a minha vida é assim, sabe? Tudo que é bom, eu quero pra mim. Porque eu vi o que é não poder sonhar com isso e experimentar isso. Então hoje eu tenho isso pra mim. Isso eu acho que é uma lição. Eu querendo de uma forma ou outra, isso é uma lição. Que trouxe para mim, para minha família, minha esposa, que também viveu isso comigo, andou, que nem você disse, nesse carrinho da montanha-russa junto comigo, e com certeza hoje ela é uma outra pessoa também, em virtude de tudo que passou. Deixa uma mensagem para as pessoas que vivem uma dificuldade, talvez não idêntica à sua, mas que também não podem fazer projetos, não podem fazer planos, brigam com a morte todo dia, com a desesperança todo dia. O que você pode deixar de conselho, de mensagem de carinho para essas pessoas? O que eu poderia dizer assim, posso dizer do que eu vivi. Posso testemunhar e falar do que eu vivi. Como eu tentei dizer para você, teve dias, e eu lembro até hoje quando eu falo, teve dias que eu não conseguia enxergar um palmo de luz à minha frente. Tamanho era o sofrimento que eu vivia. Tanto que hoje eu digo que eu não fui capaz de passar tudo isso sozinho. Entendeu? Se não fosse aquela força de Deus, a presença de Deus na minha vida, com certeza eu tinha ficado lá atrás. Então eu que vivi isso, você olhar um palmo à sua frente e não enxergar luz, não enxergar sonho, não enxergar prosperidade, não enxergar nada, nunca eu pensei
em desistir. Sempre eu tive a consciência de que se isso estava acontecendo, é porque poderia acontecer comigo. E eu resisti. De uma forma ou outra, milagre aconteceu. E assim, eu alcancei uma vitória pessoal na minha vida. E várias pessoas vivem coisas, que nem você disse, semelhantes, diferentes a essa. E eu acredito que também passam pela mesma experiência, de não enxergar nada à frente. Mas infelizmente muitas delas tomam o caminho errado. Eu tive testemunho de pessoas que se suicidaram, com situações, com a mesma doença que eu tinha, mas vivendo uma situação, digo assim, um pouco mais favorecida do que eu, mas que não suportaram, não quiseram suportar, não decidiram suportar, se suicidaram, deram um tiro na cabeça e suicidaram. Então o que eu quero dizer é assim, que é possível. É possível, é difícil, que não é fácil, acho que todos eles que passam sabem. Mas assim, mas é possível. É possível. Acho que essa palavra tem um peso grande. Eu só tenho a agradecer, primeiro pela entrevista, obrigado por você abrir um pouco a história da sua vida pra gente. Eu tenho a honra de ter o Vanderlei no ciclo das minhas amizades. E a história da sua vida, apesar da gente não ter sentido nada do que você sentiu física, psicologicamente, mas a tua história traz um exemplo pra gente. É uma luz para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa dar valor na nossa família, em todos os nossos sonhos, em todos os nossos projetos. Eu espero que para você também que assistiu essa entrevista, que você possa ter um momento de reflexão e ver que tudo é passageiro, né? E a gente precisa ter algo e alguém a quem se apegar. Te agradeço por você abrir um pouco da sua vida pra gente. Obrigado. Beleza? Pessoal, Valeu. mais um Identidade. Obrigado a todos que nos dão essa audiência. Até a próxima.